No vídeo de hoje, vamos estudar a aplicação da estática dos fluidos para o cálculo de forças em superfícies planas e submersas. Vamos derivar a equação para calcular a magnitude da força hidrostática em uma superfície plana. Recordem o tanque aberto para a atmosfera que estudamos nas lições anteriores. Este tanque será projetado para armazenar uma coluna de líquido de altura h. Precisamos conhecer a força hidrostática total exercida nas paredes do tanque. Note que todas as paredes do tanque estão cercadas pela atmosfera. Vamos começar examinando a força na parede do fundo do tanque. Na face inferior, temos a pressão atmosférica. Assim, a força nesta face é dada pela pressão atmosférica vezes a área da superfície de análise. Já na face superior, que está dentro do tanque, a pressão aumenta à medida que a profundidade do líquido aumenta. O valor será máximo no fundo do tanque. A pressão absoluta no fundo do tanque é dada pelo somatório da pressão atmosférica mais a coluna de líquido de altura h. A força nesta face, então, é dada pela PATM mais o γh vezes a área da superfície A. Temos interesse em avaliar a força resultante nesta parede, que será dada pela força da face inferior menos a força da face superior. Note que a força devido à pressão atmosférica é cancelada e a resultante é apenas a força devido à pressão hidrostática da coluna de líquido. Ou seja, a força resultante está no sentido negativo de Z e tem magnitude igual ao produto do peso específico do líquido, a altura h e a área da superfície de análise. Vamos estudar agora a força na parede lateral do tanque. Observe que na parede do fundo do tanque, a pressão era uniforme. Desta forma, foi possível calcular a força resultante pela multiplicação direta da pressão hidrostática vezes a área da superfície. O mesmo não acontece na parede lateral. Na face externa da parede lateral, temos a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é uniforme e, portanto, a força nessa face é dada pela pressão atmosférica vezes a área da superfície. Já na face interna, temos um perfil de pressão linear que aumenta com a profundidade. Vejamos como determinar a força resultante neste caso. Considere o tanque aberto para a atmosfera da figura. Vamos observar em detalhes a região da parede plana próxima à interface. O objetivo é desenvolver uma formulação para um tanque de formato arbitrário que possui um ângulo θ qualquer formado entre o plano da parede e da interface do líquido. Precisamos definir um sistema de coordenadas para a superfície de análise. A origem está localizada na interseção entre a interface do líquido e o plano da superfície de análise. A coordenada y está localizada no plano da superfície de análise. Note que a coordenada x está para fora do desenho. Vamos observar agora uma superfície plana de formato arbitrário. Considere um elemento de área dx dy qualquer nesta superfície de análise. Note que o elemento de área está localizado na profundidade h em relação à interface. O ponto C é o centroide da superfície. O centroide é um ponto associado à forma geométrica, também conhecido como centro geométrico. O centroide também é conhecido como o primeiro momento de área de uma superfície. Vemos, por exemplo, a definição da sua coordenada em yc.
ponto CP é o centro de pressão, que corresponde ao ponto onde a força resultante atua. A força resultante atua no ponto XCP, YCP e produz uma força e torque equivalentes àquela calculada a partir de todo o campo de pressão hidrostática da superfície de análise. Vamos examinar agora a força no elemento de área que identificamos na figura. Na face exterior, temos a força dada pelo produto da pressão atmosférica vezes o elemento de área dA. Já na face interior, ou seja, aquela dentro do tanque, temos a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática da coluna de líquido de altura H vezes o elemento de área dA. Note que a altura H pode ser descrita no sistema de coordenadas como y seno θ. Por fim, a força resultante é dada pela força na face interna menos a força na face externa. A contribuição da pressão atmosférica é cancelada e temos a força dada apenas pela contribuição da pressão hidrostática. A força resultante em toda a superfície de análise é dada pelo resultado da integração em toda a sua área. Retirando as constantes da integração, temos a força dada pelo produto do peso específico do líquido vezes o seno θ e o resultado da integração de YdA. Recordem, então, a definição do centroide. Assim, podemos escrever a força resultante de forma simplificada através da definição da coordenada YC do centroide da superfície. Note que a força resultante é calculada em relação ao ponto do centroide XCYC. Podemos ainda simplificar a equação sabendo que a altura do centroide é dada pela coordenada YC vezes o seno θ. E ainda que a pressão no centroide é o produto da altura do centroide vezes o peso específico do líquido. A principal vantagem em descrever o cálculo da força resultante em função da coordenada do centroide é que, para geometrias regulares, como um retângulo, triângulo ou círculo, nós temos os valores da coordenada YC e XC tabelados. Observe que o ponto do centroide YC é diferente do ponto de aplicação da força resultante YCP. Vejamos agora como determinar o ponto de aplicação da força resultante. Esta coordenada será determinada sabendo que o torque devido à força resultante deve ser igual ao somatório dos torques devido a cada elemento de força na superfície de análise. Recordem a descrição de uma força resultante para um elemento de área. O torque em relação ao eixo x, para um elemento de área, temos y dfr igual a y gama y seno θ vezes o elemento de área dA. Para toda a superfície de análise, teremos a coordenada YCP vezes a força resultante FR
igual ao resultado da integração do y vezes gama y seno θ dA. Podemos retirar da integração as constantes gama seno θ e resta apenas a integral de y² dA. A integral do y² dA é o segundo momento de área em relação à origem. Calcular o momento de área em relação à origem pode ser inconveniente. Portanto, precisamos relacionar o segundo momento de área em relação à origem com o segundo momento de área em relação ao centroide. Os valores para o segundo momento de área em relação ao centroide são tabelados. Utilizamos o teorema dos eixos paralelos e podemos, então, obter o segundo momento de área em relação à origem a partir da equação da área vezes a coordenada do centroide yc² mais o segundo momento de área em relação ao centroide. Substituindo na relação do torque em relação ao eixo x, temos então que a coordenada ycp vezes a força resultante é igual ao produto do gama seno θ vezes a área da coordenada do centroide ao quadrado, mais o segundo momento de área em relação ao centroide. Recordem agora que a força resultante para esse tanque aberto para a atmosfera é dada por gama seno θ vezes a coordenada do centroide yc vezes área. Substituindo na equação para o torque, nós chegamos à relação para cálculo do ycp. A constante gama seno θ pode ser cancelada. Obtemos, por fim, uma relação para o cálculo do ycp, dada pelo y do centroide, mais o segundo momento de área em relação ao centroide, sobre a coordenada do centroide yc sobre a área. Observe que o termo em destaque é a distância entre o centroide C e o centro de pressão CP no eixo Y. Podemos repetir o procedimento agora para determinar a coordenada XCP. Partindo da força em um elemento de área e realizando o torque em relação ao eixo Y. Temos agora o torque em relação ao eixo Y dado por XDFR igual a X gama y seno θ vezes o elemento de área dA. A coordenada XCP será determinada através da integração em toda a área da superfície de análise. Retirando as constantes da integração, temos a coordenada XCP vezes a força resultante FR é igual a gama seno θ vezes a integral XY dA. O elemento em destaque da integral XY dA é o segundo momento de área e XY em relação à origem. Da mesma forma, utilizamos o teorema de eixos paralelos para calcular o segundo momento da origem a partir do momento no centroide e as coordenadas do centroide XC e YC. Substituindo no torque em relação ao eixo Y, podemos calcular a coordenada XCP igual a coordenada x do centroide mais
o segundo momento XY em relação ao centroide, sobre a coordenada YC, sobre a área. Da mesma forma, o termo em destaque corresponde à distância entre o ponto XC e o ponto XCP no eixo X. Até o nosso próximo vídeo.